Olá pessoal, hoje estamos aqui para falar sobre a questão judaica, um texto de Marx publicado lá em 1844, onde ele estabelece as suas principais críticas aos direitos humanos liberais. Pois bem, a questão judaica foi publicada no primeiro e único volume dos Anais Franco-Alemães, na primavera de 1844, e marca uma mudança intelectual e política de Marx. A sua posição aqui não é panfletária ou meramente jornalística, mas possui uma base histórico-filosófica muito grande, que pode ser percebida tanto pela variedade de categorias trabalhadas no texto, quanto pelo fato dele polemizar com outro texto, o de Bruno Bauer, que tratava da mesma temática, o que não era pouco, já que as ideias de Bauer representavam grande parte das teses do idealismo alemão. Então, Marx vai de encontro a toda uma tradição que é representada por Bauer. A questão judaica, sim, era um problema que estava sendo muito debatido. O contexto era o seguinte: na Renânia da época, região onde se localizava Trier, cidade natal de Marx, desde 1812 havia um edito prussiano que proibia os judeus de ocuparem cargos públicos. Assim, o pai de Marx, que até então se chamava Ritschl, muito mais afeito ao ambiente liberal dos tempos em que a Renânia era dominada pela França napoleônica, e ao mesmo tempo sem querer ter ônus sociais e financeiros proporcionados por uma, digamos, cidadania de segunda classe, renasceu como Heinrich, patriota alemão e cristão luterano, o que quer dizer que ele abandonou a ascendência judia e se converteu. Porém, se a limitação dos direitos de cidadania em virtude de um credo era um problema alemão, certamente ele não se apresentava na França pós-revolucionária. E é sempre bom lembrar que Marx, desde outubro de 1843, já residia em Paris, onde frequentava sociedades secretas socialistas e comunistas. Na França, o Estado já tinha transferido o problema da religião para a sociedade civil, e assim havia se tornado laico. Este fato, porém, não impediu a crítica de Marx. Ao contrário, independentemente da França possuir uma postura mais resolvida que a da Alemanha, para Marx, esta ainda era uma mudança incompleta, que escamoteava outros interesses. Mas como demonstrar tais interesses a partir de um texto que falava sobre a religião judaica? Hoje pode até parecer estranho que os direitos humanos sejam tratados sob tal perspectiva, mas é o método dialético que permite essa situação. Pois, como diria Engels, o método dialético estuda os fenômenos considerando as suas concatenações, conexões e dinâmicas com outros fenômenos. Assim, a emancipação religiosa tem tudo que ver com a luta política. Ou como o próprio Marx já dizia na própria questão judaica, a questão da relação entre emancipação política e religião transforma-se para nós na questão da relação entre emancipação política e emancipação humana. Foi justamente esse o erro de Bruno Bauer, não ter abordado a questão judaica a partir da metódica dialética. Para Marx, como ele não investigou a relação entre a emancipação política e a emancipação humana, não conseguiu entender perfeitamente o problema dos judeus. E mais, acrescenta-se, o problema dos direitos humanos e da sua efetivação, ficando restrito a um problema religioso, quando a questão não era só religiosa. Na verdade, a questão era principalmente política. Não é o que pensavam, porém, os artífices do Estado francês, que não consideravam a questão religiosa como um problema político. E assim, diferentemente dos alemães, cujo Estado ainda era religioso, portanto não laico, transferiram o problema da religião do direito público para o direito privado, sob a justificativa que não seria o papel do Estado resolvê-lo. Desse modo, além de não resolver o problema da religiosidade em si, tornou-o um problema apolítico, isto é, que não cabia ao poder público administrá-lo. Assim, o Estado pôde se livrar de uma limitação, que é a religião, sem que o homem pudesse deixar de se livrar do seu efeito, a religiosidade. Mas como adverte Marx,
a maioria esmagadora não deixa de ser religiosa pelo fato de ser religiosa em privado. Isso leva Marx a concluir que o homem não foi libertado da religião e de todas as limitações que a religião causa. Ele ganhou liberdade de religião. Isso é muito mais sério do que parece. Muito antes de uma postura tão somente ateia ou irreligiosa, e de certo modo de ojeriza aos credos religiosos, o que levaria Marx a ser acusado injustamente de antissemita, em A Questão Judaica, ele revela uma preocupação profunda com a igualdade entre os homens, que é preciso que seja fática, real, e não apenas formal, jurídica. Assim, no que atina à religião, o Estado laico não torna o homem um ser igual de fato aos outros homens, pois possibilita que dois homens sejam desiguais socialmente, pois possuem religiões diferentes, apesar de serem iguais politicamente, o que se chama hoje de igualdade formal perante a lei. Isso porque o homem se liberta da religião não por si mesmo, destruindo em si a sua religiosidade, mas através de outro ser, que é o Estado, que é apenas um meio e não um fim. Assim, o homem se liberta apenas politicamente e, por continuar religioso na esfera privada, entra em contradição consigo mesmo, com a sua essência, que é laica no Estado e mística na sociedade civil. É esta dualidade que Marx não aceita, porque ela esconde desigualdades sob a veste de igualdades. É por isso que a emancipação política se trata de uma libertação parcial, já que a emancipação é feita por um desvio, o Estado. Agora, imagine que esse tema não fosse a religião, mas necessidades, digamos, mais materiais. O direito à terra, por exemplo. Assim, do ponto de vista jurídico, que inclui o político, obviamente, todos têm direito de adquirir determinado de terra, afinal, os homens são iguais perante a lei. O problema é que só é possível adquirir terra comprando-a, e só quem pode fazer tal negócio é quem tem dinheiro. Assim, embora o Estado estabeleça que todos são iguais politicamente perante a lei, a sociedade civil permanece desigual, e os homens uns apartados do outro, o que leva a crer que a emancipação política é parcial, incompleta, precária e insuficiente. Veja, quando o Estado anula politicamente as diferenças sociais e assim promove a igualdade formal, que é aquela perante a lei, ele produz uma ficção, que, como é comum a toda ficção, não corresponde à realidade. Em primeiro lugar, porque anular a desigualdade em abstrato, ou seja, no plano político, na folha de papel, não resolve o problema concreto. Só o idealismo alemão poderia achar que para vencer as contradições sociais, bastaria eliminá-las no pensamento. Da mesma forma, tornar o problema apolítico e assim transferi-lo para a sociedade civil, que foi a solução francesa, também não o resolve, pois transferir o lugar social de um problema não o extingue. Em pleno século XIX, Marx já percebia que não é com normas jurídicas que se resolve o problema da desigualdade, mas com políticas públicas, ou como ele já esboçava, ainda que timidamente, com a revolução. Porque quando o Estado transfere o problema da desigualdade social para a sociedade civil, muito antes de anular as diferenças, ele as pressupõe. E mais, não impõe limite às diferenças, pois permite que todas as distinções sociais possam atuar na sociedade civil sem controle. Ao contrário do que muitos pensavam, como Adam Smith, não há mão invisível. É nesse sentido a argumentação de Marx na questão judaica. Diz ele: o Estado anula sua maneira a diferenciação por nascimento, estamento, formação e atividade laboral, ao declarar nascimento, estamento, formação e atividade laboral como diferenças apolíticas. Ao proclamar cada membro do povo, sem consideração dessas diferenças, como participante igualitário da soberania nacional, ao tratar todos os elementos da vida real de um povo a partir do ponto de vista do Estado. Não obstante, o Estado permite que a propriedade privada, a formação, a atividade laboral atuem à maneira delas,
isto é, como propriedade privada, como formação, como atividade laboral, e tornem efetiva a sua essência particular. Longe de anular essas diferenças fáticas, ele existe tão somente sobre o pressuposto delas. Ele só se percebe como Estado político e a sua universalidade só torna efetiva em oposição a esses elementos próprios deles. Assim, continuo o meu discurso, a igualdade perante a lei, que é a invenção da modernidade, que Marx chama de emancipação política e alega ser incompleta, não resolve a desigualdade real. Aliás, só esconde. É ela, ao lado da liberdade e de outros direitos formais, que constitui o que se chamou de direitos humanos, os direitos criados pela burguesia. São esses direitos civis e políticos que estão na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1979, Declaração Francesa, que consagra a liberdade, a igualdade e a fraternidade como pedra de toques da nova era, colocando um fim ao antigo regime. Porém, como esclarece Eric Hobsbawm, historiador britânico, embora a declaração seja um manifesto contra a sociedade hierárquica dos privilégios nobres, não significa que ela seja voltada a uma sociedade democrática e igualitária. É que, meus amigos, no liberalismo, a liberdade e a igualdade são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, a primeira é tanto maior quanto mais mitigada for a última. A liberdade existiria plenamente se não fosse a igualdade. Isso porque a igualdade tem o fim de impor limites à liberdade. Sua função aqui é exclusivamente negativa. Nesta perspectiva, liberdade e igualdade são ideais mais contraditórios do que conciliatórios. Não é à toa que o neoliberalismo só pode existir com o progressivo desmantelamento do welfare state. Assim, a solução das democracias modernas não é conferir uma igualdade real, mas apenas a igualdade formal, política, ou seja, apenas para alguns e não para todos. Ideologia, o que não resolve o problema, só o esconde. De outro lado, embora compartilhando uma ideologia antípoda à liberal, encontra-se a doutrina da égalité de Etienne Balibar. Segundo ela, dever-se-ia promover uma soma entre a igualdade e a liberdade, pois no Estado liberal elas se encontram apartadas. Me parece, entretanto, que a lógica desta teoria obedece à mesma lógica do liberalismo, só que com sinal invertido. O problema é que, quando tratadas separadamente, a liberdade e a igualdade não se combinam mesmo. A questão não é apartá-las ou somá-las, mas negá-las como conceitos isolados e dialeticamente criar um outro conceito, que superaria a contradição entre a liberdade e a igualdade. De fato, em uma sociedade liberal, só pode existir a emancipação política, ou seja, a igualdade formal, que tem uma função bem definida, a manutenção do status quo. Acontece que a sociedade civil, onde vivem os homens, continua conflituosa, desigual, privatística e belicosa, alienante e alienada. A solução que Marx deu a isso foi negar a liberdade e a igualdade e criar um outro conceito, que foi o conceito de emancipação humana, cuja principal liberdade era de não ser desigual. O Estado liberal do século XIX, porém, ao invés de acabar com a desigualdade, preferiu oferecer apenas uma igualdade formal perante a lei, que na sociedade civil não mitigou a liberdade nem conferiu igualdade real. Mas não para por aí, pois até as formalidades legais poderiam ser suprimidas caso houvesse interesse, conforme esclarece a segunda parte do primeiro artigo da Declaração Francesa. Diz assim: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Ora, se não são livres e iguais em absoluto, então só são livres e iguais enquanto isso for conveniente, o que leva a crer que não são nem livres nem iguais. É nesse contexto que Marx inquire aos judeus: que emancipação almejam os judeus? A emancipação humana ou a emancipação política? A resposta dessa pergunta
constitui o fio condutor do texto que estamos comentando. Pois se for a primeira, ou seja, emancipação humana, que os judeus querem, então se trata de uma emancipação real, prática e desalienada. Todavia, se o desejo for pela última, ou seja, a emancipação política, aí sim se trata de uma emancipação parcial, irreal e que não altera o status quo. Ambas as emancipações, tanto a política quanto a humana, são promovidas pelo Estado. Só que a primeira exigiria do Estado, além de uma ação, uma mudança completa de atitude, o que envolveria, inclusive, modificação dos paradigmas econômicos. Já a segunda, que é a emancipação política, bastaria tão somente uma omissão estatal. O Estado liberal do século XIX escolheu esta segunda opção. E assim, ele deslocou as exigências da religião para a sociedade civil e emancipou os homens apenas politicamente, abstendo-se de resolver o problema da religiosidade ao transformar o Estado em laico, ou seja, retirou os empecilhos que havia para o homem comum, isto é, religioso, participar ativamente da vida pública, mas não retirou a religiosidade que o alienava. Portanto, e agora deslocando do sagrado para o profano, para ficar mais perceptível, a emancipação política não é prática e real, mas parcial e incompleta. É, antes de tudo, mais uma omissão estatal do que uma ação. Isso porque o Estado liberal do século XIX não tinha interesse em resolver os variados conflitos que ocorriam na sociedade civil, especialmente os distributivos. Assim, sempre que lhe era apresentado um problema social que ameaçava a sua estrutura ideológica, o poder público preferia legalizar o conflito e transferi-lo para a sociedade civil, ao invés de extinguir esse conflito. O que levou Marx a afirmar, em um momento posterior, quando já esboçava uma atitude mais crítica aos direitos humanos, mais precisamente em 1848, no Manifesto do Partido Comunista, ele disse o seguinte: um governo é um comitê cuja principal função é administrar os interesses da burguesia. Veja, o problema da parcialidade da emancipação política consiste no fato de que, enquanto houver transferência dos conflitos sociais para a sociedade civil, o homem nunca vai se emancipar. Porque se por um lado a sociedade civil é, como diria Hobbes, o terreno de todos contra todos, a guerra de todos contra todos, por outro lado, as forças que se digladiam nessa sociedade são desiguais e por isso necessitam da intervenção do Estado e não da sua omissão. A não ser que tal omissão seja propositada, o que o Marx dessa época começa a perceber. Segundo Atienza, um jurista espanhol, a crítica de Marx neste período se baseava em que, para ele, as ordens, os estamentos, introduziam um elemento de particularidade do Estado. Isto é, introduzir os interesses particularidades no que deveria ser a esfera dos fins e dos interesses gerais, e, portanto, iguais. De fato, se o Estado se abstém de intervir em prol do mais vulnerável para fazer com que todos tenham iguais oportunidades, afinal o que interessa é a igualdade real, é porque ele está de lado da classe mais forte, só podendo oferecer ao homem comum a igualdade formal, política. O problema é que esta situação gera um conflito insolúvel no homem, já que na política ele é tratado como igual, mas na sociedade não. Assim, cinde-se um sujeito em dois, tornando-o limitado e ilimitado ao mesmo tempo. Tudo a depender do local social onde ele se encontra. Essa esquizofrenia, porém, tem efeitos bem programados. Ela institui a desigualdade jurídica ao impedir que certos homens possam usufruir determinados bens jurídicos, apesar de declarar que os homens são iguais juridicamente. Isso é possível transferindo o problema das diferenças sociais, que antes eram problemas do direito público, na Alemanha, por exemplo, para a sociedade, locus do direito privado, como foi feito na França. Isso faz com que o Estado não precise se constranger com o fato de que os homens são diferentes, financeiramente, culturalmente, etc. Porque o papel dele, do Estado, que não é social, seria só jurídico, como se um pudesse ser desvinculado do outro,
estaria cumprido apenas com a garantia da igualdade formal. Mas não é contraditório, meus amigos, que o direito de propriedade seja um direito fundamental sem que a maioria da população possa usufruí-lo na sociedade? Em termos mais genéricos, não é estranho que os direitos ditos fundamentais não sejam acessíveis por todos os homens? A contradição está no fato de que o direito de propriedade provém da liberdade de ter propriedade. E nesse caso, a liberdade, enquanto faceta dos direitos humanos, só pode ser a liberdade burguesa, liberdade ilimitada para uns e encarcerada para outros, total para uns e anulada para outros. Por outro lado, a igualdade só pode ser a igualdade formal, porque se fosse material, entraria em conflito insolúvel com o direito de propriedade, que é a liberdade de produzir, mesmo que impedindo a liberdade daqueles que não têm os meios e só podem se vender. Isso faz com que, como diz Marx, cada homem veja no outro homem não a realização, mas ao contrário, a restrição da sua liberdade. Mas toda emancipação, adverte Marx, é redução do mundo humano e suas relações ao próprio homem. É neste contexto que Marx diferencia os direitos do homem e do cidadão, presentes nas declarações francesa e americana, que corresponderiam, respectivamente, à emancipação política, que é parcial, e à emancipação humana, que é total. Os primeiros, que seriam os direitos do homem, seriam os direitos do homem privado, egoísta e separado dos outros homens e da própria sociedade, ou seja, um direito alienado, que segundo Marx corresponde ao que chamamos comumente de direitos humanos. Direitos do homem, portanto, são os direitos dos membros da sociedade burguesa, cuja normatização veio a lume graças à emancipação política, o que a teoria constitucionalista moderna chama de direitos de primeira geração, ou seja, direitos liberais que exigem uma abstenção do Estado de intervir na vida dos particulares. Mas não pense que com a segunda ou terceira geração, que exige prestações positivas do Estado, os direitos humanos, metaforicamente, se humanizam. Pois como estranha Marx no Manifesto do Partido Comunista, quando lhe perguntarem se o objetivo do comunismo é extinguir toda a propriedade, ele responde muito simplesmente: para ele, a propriedade já está extinta para a maioria da população, que só vende a sua força de trabalho porque não pode ter outros meios de produzir e assim sobreviver. E mais, diz Marx, o objetivo do comunismo não é extinguir toda a propriedade, mas extinguir tão somente a propriedade burguesa, já que esta existe em prol de uma liberdade pura e irrestrita, independentemente de qualquer sentido ou interesse social, isto é, a despeito da igualdade real entre os homens. Assim afirma Marx, para finalizar: nenhum dos chamados direitos humanos transcende um homem egoísta, o homem como membro da sociedade burguesa, a saber, como indivíduo recolhido ao seu interesse privado e ao seu capricho privado, e separado da comunidade. Muito longe de conceberem o homem como um ente genérico, esses direitos deixam transparecer a vida do gênero, a sociedade, antes como uma moldura exterior ao indivíduo, como limitação de sua autonomia original. O único laço que os une é a necessidade natural, a carência e o interesse privado, a conservação de sua propriedade e de sua pessoa egoísta. Tá aí, pessoal. Essa é um resumo da crítica de Marx aos direitos humanos presentes na questão judaica. Até a próxima.